Minha nora me tratava como empregada, mas no dia da festa eu dei a maior lição da vida dela. Durante muito tempo, eu acreditei que certas dores precisam ser engolidas para que a família continue de pé. Acreditei que o silêncio era uma forma de amor, que suportar pequenos desconfortos fazia parte do papel de uma mãe que não queria atrapalhar a felicidade do próprio filho. Mas existe um limite invisível que, quando ultrapassado, começa a transformar a gente em algo que não reconhece mais a própria voz. Naquela manhã, o sol entrou fraco pela janela do meu quarto, e eu fiquei alguns minutos sentada na beira da cama, sentindo o coração bater mais rápido do que o normal. A casa estava diferente. Não era barulho, não era movimento. Era uma espécie de presságio silencioso, como se as paredes soubessem que algo prestes a acontecer mudaria tudo. No quintal, os preparativos da festa já começavam. Mesas sendo arrastadas, caixas empilhadas, flores chegando. Era um dia de celebração, pelo menos para todos os outros. Para mim, era o dia em que uma decisão antiga finalmente ganharia coragem. Enquanto eu observava a movimentação pela fresta da cortina, senti um medo estranho. Não de brigar, não de decepcionar, mas de não conseguir sustentar, até o fim, aquilo que eu havia planejado em silêncio por tanto tempo. Havia coisas que ninguém naquela casa imaginava. Segredos que não estavam guardados em gavetas, nem em cofres, mas em papéis assinados, em escolhas adiadas, em conversas que eu nunca tive coragem de iniciar. Naquela noite, diante de pessoas que acreditavam conhecer minha história, eu precisaria decidir se continuaria sendo apenas a mulher que serve, que organiza, que recolhe, que se apaga, ou se finalmente teria força para ocupar o lugar que sempre foi meu. Porque algumas verdades não mudam apenas um dia de festa, elas mudam destinos. Antes de continuar essa história, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo essa história? Durante 32 anos, aquela casa foi o meu mundo. Cada canto tinha o meu esforço, minhas noites mal dormidas, meus joelhos no chão limpando, minhas mãos cansadas preparando o almoço para um marido que nunca chegava no horário e para um filho que cresceu rápido demais. Meu nome é Marta. Sou viúva há 6 anos. E desde que meu marido morreu, a única coisa que realmente me mantinha de pé era o meu filho, Rafael. Quando ele me disse que ia se casar, eu chorei de alegria. De verdade. Eu não era daquelas mães que têm ciúme do filho. Pelo contrário. Sempre sonhei em vê-lo feliz, com uma família, com alguém que cuidasse dele do jeito que eu cuidei. Conheci Amanda numa tarde quente de sábado. Linda, elegante, falada, olhar firme demais para quem ainda estava entrando na vida da nossa família. Ela apertou minha mão com delicadeza exagerada e disse: "Muito prazer, Dona Marta." Naquele momento, não percebi. Mas aquele dona não era respeito. Era distância. 2 meses depois do casamento, Rafael me chamou para conversar. Sentamos à mesa da cozinha. A mesma mesa onde eu o ajudei a fazer as primeiras lições da escola. "Mãe, eu queria te fazer um convite." Sorri, esperando qualquer coisa. Eu e a Amanda pensamos em você vir morar com a gente. A casa é grande, tem um quarto no fundo, dá para adaptar direitinho. Eu não precisava. Minha casa era simples, mas era minha. Só que ele completou, com a voz mais baixa. "A Amanda acha melhor. Para eu ficar mais tranquilo com você, pela sua idade." Aceitei. Porque mãe, quando ama, aceita até o que machuca um pouco. O quarto no fundo ficava ao lado da lavanderia. Tinha uma janela pequena de grade, mas eu disse que estava ótimo. No primeiro dia, Amanda me mostrou a casa como se fosse um hotel. A cozinha você já conhece. A geladeira é organizada por prateleiras. Eu gosto que cada coisa fique no seu lugar. Assenti. E sobre as rotinas? Depois a gente conversa. Rotinas. Essa palavra mudou tudo. Na semana seguinte, eu já estava levantando antes das 6.
O café precisava estar pronto quando ela descesse. O chão precisava estar seco. A roupa precisava estar dobrada do jeito dela. No começo, eu fazia por carinho, por vontade, por querer ajudar. Mas bastaram alguns dias para o tom mudar. Dona Marta, o pano da sala não é o mesmo da cozinha. Dona Marta, a toalha do lavabo não é essa. Dona Marta. A poeira do corredor ficou visível. Sempre com um sorriso educado, sempre com a voz firme. Rafael saía cedo e voltava tarde. E quando eu tentava comentar qualquer coisa, ele dizia: Mãe, a Amanda só gosta de tudo certinho. Certinho. Eu comecei a perceber que não era ajuda. Era função. Era obrigação. Era meu lugar sendo, aos poucos, empurrado para baixo. A primeira vez que chorei escondida foi por causa de um copo. Um simples copo de vidro. Eu tinha lavado toda a louça do almoço. Estava secando, quando Amanda entrou na cozinha e pegou um dos copos. Ela olhou contra a luz. Virou. Passou o dedo na borda. Esse aqui não ficou bem lavado. Colocou o copo na pia, na minha frente. Refaça. Não levantou a voz. Não foi grossa. Foi pior. Foi fria. Refiz. Mas algo dentro de mim começou a se quebrar naquele instante. Passei a ouvir conversas pelo telefone. Aqui em casa tá tudo sob controle. A mãe do Rafa ajuda bastante. Ajuda. Como se eu fosse um eletrodoméstico. Com o tempo, não era mais só limpeza. Dona Marta, você pode passar no mercado pra mim? Dona Marta, separa umas roupas pra doação. Dona Marta, organiza o quarto de visitas. Eu não tinha visitas. Eu não tinha mais tempo. Eu não tinha mais vontade. Tinha dias em que minhas costas ardiam tanto que eu precisava sentar no degrau da lavanderia antes de conseguir subir para o meu quarto. E mesmo assim, eu não reclamava. Eu tinha medo. Medo de parecer ingrata. Medo de criar problema para o meu filho. Medo de perder o pouco espaço que ainda tinha ali. Com o passar das semanas, comecei a perceber que minha presença na casa só era notada quando alguma coisa saía fora do padrão de Amanda. Se tudo estivesse limpo, organizado e silencioso, eu praticamente não existia. Era estranho sentir que eu fazia parte da rotina, mas não da família. Houve um dia em que Rafael chegou mais cedo. Eu estava passando pano na sala, de joelhos, porque a coluna já não aguentava mais ficar curvada. Ele me viu ali, esfregando o chão. Mãe, você não precisava limpar agora, comentou quase distraído. Eu sorri. Está tudo bem, filho. Não tive coragem de dizer que aquela não era uma escolha. Naquela noite, enquanto jantávamos, Amanda reclamou que o feijão estava mais grosso do que ela gostava. Amanhã tenta deixar mais ralo, Dona Marta. Rafael continuou comendo. Talvez nem tenha percebido. E foi nesse detalhe que eu comecei a entender que não era apenas sobre ela. Era também sobre o quanto eu havia me calado. Passei a medir cada palavra, cada movimento, cada pausa. Se eu descansava alguns minutos a mais no sofá, logo sentia aquele olhar atravessado, avaliando se eu estava realmente cansada ou apenas sendo lenta. Minha própria bolsa, que antes ficava na cadeira da cozinha, foi parar dentro do meu quarto. Melhor não deixar as coisas espalhadas pela casa, ela disse, sem nem me encarar. Espalhadas. Minhas coisas, na casa que eu havia comprado. O golpe mais duro veio numa tarde qualquer. Eu estava passando roupa quando ouvi Amanda no telefone com a mãe dela. A gente economiza bastante com essa situação. Meu coração gelou. Claro, pelo menos não preciso pagar empregada. Empregada? A palavra atravessou meu peito como faca. Ela riu. Uma risada leve. Como se estivesse falando de um desconto no supermercado. Eu desliguei o ferro. Sentei. Fiquei olhando para minhas mãos cheias de marcas antigas. Naquele instante não foi só humilhação. Foi vergonha. Vergonha de ter aceitado tanto. Vergonha de ter normalizado pequenos desrespeitos que, somados, estavam me apagando por inteiro. Lembrei de mim mesma anos antes, decidindo sozinha sobre contas, obra, reforma,
mudança, enfrentando problemas que ninguém via. E agora, ali, eu precisava de autorização até para descansar. Meu peito apertou. Respirei fundo. E pela primeira vez desde que cheguei naquela casa, pensei com clareza: eu não mereço isso. Eu não construí uma vida inteira para terminar sendo tratada como favor. Foi naquele fim de tarde silencioso, com o cheiro de roupa quente ainda no ar, que algo mudou de lugar dentro de mim. Eu ainda não sabia o que faria, mas eu soube, com absoluta certeza, que não suportaria continuar daquele jeito. Naquele mesmo mês, Amanda decidiu fazer uma grande festa. Era o aniversário de casamento deles, 2 anos, mas ela queria algo inesquecível. Vai ser aqui em casa, claro, disse, animada. Quero algo elegante, mas com clima familiar. Familiar. Olhou diretamente para mim. A senhora vai me ajudar bastante, né? Não perguntou. Determinou. Lista de convidados, decoração, cardápio. Tudo passou pela mesa da sala. Tudo passou pelas minhas mãos. Eu anotava, comprava, carregava, limpava, organizava, enquanto Amanda se ocupava com vestidos, maquiagem, provas de cabelo e stories para a internet. Nos dias seguintes, minha rotina se transformou numa contagem silenciosa para a data da festa. Acordava já com a lista mental de tarefas que Amanda havia deixado colada na geladeira, escrita com caneta colorida e letras grandes. Comprar flores artificiais, pesquisar toalhas novas, separar pratos que combinassem com o tema, testar receitas, confirmar fornecedores. Tudo parecia simples no papel. No corpo, era exaustão. Eu atravessava a casa em silêncio, tentando não atrapalhar as reuniões que ela fazia pelo celular, andando de um lado para o outro no quintal, escolhendo músicas, discutindo arranjos, reclamando de preços. Em nenhum momento perguntou se eu estava cansada. Em nenhum momento perguntou se eu podia. Apenas avisava. Dona Marta, amanhã a senhora passa no centro para ver umas lembrancinhas. Dona Marta, vê se consegue uma caixa térmica maior. Dona Marta, separa as taças boas. Eu obedecia. Não por submissão, mas por medo de criar um problema que respingasse no meu filho. Rafael, quando aparecia, sorria ao ver os preparativos. Vai ficar linda a festa, mãe. Eu concordava com a cabeça. Não tive coragem de dizer que eu já não conseguia mais enxergar beleza naquele processo. Uma tarde, eu arrisquei. Amanda, talvez fosse melhor contratar alguém para ajudar no dia. Ela sorriu. Pra quê, Dona Marta? A senhora dá conta. Sempre deu, sempre. A palavra ecoou dentro de mim como um peso. Naquele instante, eu entendi que, para ela, a minha resistência não era sinal de força. Era garantia de exploração. Foi naquela mesma semana que comecei a separar no meu quarto uma pasta com documentos antigos. Escritura, comprovantes, contratos, recibos. Eu os abria um a um, como quem revisita uma vida inteira. Cada assinatura carregava um pedaço da mulher que eu tinha sido antes de aprender a me diminuir. Enquanto a casa se enchia de caixas de decoração, eu me enchia de uma calma estranha, silenciosa, determinada. Uma tarde, saí dizendo que iria à farmácia, mas fui além. Fui até o banco. Depois, até o cartório. Depois, liguei para um número que não discava havia muito tempo. Alô? É da imobiliária? Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia falar, porque existia uma coisa que Amanda jamais perguntou, jamais se interessou, jamais imaginou. Aquela casa não era dela, não era de Rafael, era minha. E enquanto ela planejava uma festa perfeita para impressionar convidados, eu organizava, em silêncio, o único evento que realmente importava. A minha saída do lugar onde eu deixei de ser gente para virar função. Na véspera da comemoração, fiquei sozinha na cozinha, testando um dos pratos principais. Provei o tempero, desliguei o fogo e, pela primeira vez em muito tempo, senti que não era apenas cansaço o que me fazia respirar fundo.
Era coragem. Uma coragem que não gritava, não ameaçava, não discutia, apenas se preparava. Quando meu marido morreu, deixou um seguro. Uma quantia que, somada à venda de um pequeno terreno que herdamos da família dele, foi suficiente para comprar aquela casa. Na época, Rafael ainda era solteiro. Eu fiz tudo no meu nome. Por segurança, por medo, por intuição. Depois que ele se casou, sugeriu: "Mãe, depois a gente vê essa questão da casa, talvez passar pro meu nome." Eu disse que sim, depois. Nunca tive pressa. Agora eu agradecia cada segundo daquela decisão. Durante meses, eu aguentei calada. Mas não era porque eu não tinha força. Era porque eu estava juntando coragem. O que ninguém imaginava é que, enquanto eu varria o quintal, dobrava roupas e organizava armários, a minha cabeça também organizava possibilidades. Eu pensava em cada cenário, em cada consequência, em cada conversa difícil que poderia surgir depois que tudo viesse à tona. Tinha medo, sim. Medo de magoar meu filho. Medo de romper de vez uma relação que eu ainda tentava salvar dentro do peito. Medo de ser julgada por pessoas que nunca souberam o que era acordar todos os dias sentindo que a própria presença incomodava. Mas havia um medo maior. O medo de continuar ali e desaparecer de mim mesma. Muitas noites, deitada no quarto pequeno ao lado da lavanderia, eu encarava o teto e me perguntava quando foi que eu tinha começado a aceitar tão pouco. Lembrava da mulher que discutia preço de material de construção, que resolvia problemas de encanamento, que assinava contratos sem tremer as mãos. Onde ela tinha ido parar? Eu ainda era aquela mulher. Só precisava provar isso para mim. Na imobiliária, ouvi algo que parecia música. Dona Marta, com essa localização, a venda é rápida. Sorri. Mas não era para vender. Não ainda. Eu precisava entender cada detalhe, cada alternativa, cada caminho possível. Perguntei sobre aluguel, sobre contrato, sobre prazos, sobre rescisões. Anotei tudo em um caderno pequeno que passei a esconder dentro da gaveta de meias. Saí de lá com as pernas bambas. Não por insegurança, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu estava escolhendo algo só para mim. No cartório, o cheiro de papel antigo e o som dos carimbos batendo na mesa me deixaram estranhamente calma. Organizei documentos, procurações, assinaturas. Nada ilegal, nada escondido. Tudo absolutamente correto. Mas também definitivo. Enquanto eu assinava, pensei em quantas vezes assinei silêncios ao longo daqueles meses. Quantas vezes engoli respostas, desviei de conflitos, fingi não ouvir palavras que doíam. Aquela assinatura não era apenas um ato burocrático, era um encerramento. Quando voltei para casa naquele dia, encontrei Amanda reclamando que o tapete da sala estava fora do lugar. "Dona Marta, esse tapete fica torto quando a senhora puxa assim", assenti, em silêncio. Mas por dentro, algo já estava diferente. Eu não queria vingança, eu queria respeito. E às vezes respeito só nasce quando alguém finalmente entende quem é que sustenta o chão onde pisa. Naquela noite sentei na cama e abri novamente a pasta de documentos. Passei os dedos pela capa, fechei os olhos por alguns segundos e respirei fundo. A data da festa estava marcada no calendário da cozinha. Um círculo vermelho. Para eles, era comemoração. Para mim, era libertação. Antes do momento do discurso, eu precisei me esconder por alguns minutos no corredor estreito que ligava a cozinha ao quintal. O barulho das conversas atravessava as paredes, como se a casa inteira estivesse vibrando. Vi Amanda passando de um lado para o outro, conferindo bandejas, copos, lembrancinhas, tentando controlar cada detalhe, como se isso pudesse garantir que tudo saísse exatamente como ela imaginava. Ninguém percebia o quanto aquela festa também tinha sido construída pelas minhas mãos. Eu havia passado a madrugada preparando salgados, limpando o fogão engordurado, lustrando os talheres que quase nunca eram usados, separando guardanapos por cor, conferindo mesas, ajeitando flores que insistiam em cair para o lado errado. Minhas costas ainda ardiam,
e os dedos estavam inchados de tanto apertar pano e detergente. Mesmo assim, quando alguém reclamava que um prato havia acabado, era para mim que olhavam primeiro. Era automático, como se eu fizesse parte da decoração funcional da casa. Uma vizinha antiga da rua se aproximou e comentou, com naturalidade, que eu parecia ser muito dedicada à família do meu filho. Sorri por educação, mas por dentro senti um aperto difícil de explicar. Dedicada era a palavra mais suave para definir tudo o que eu havia permitido. Ela elogiou os salgados, elogiou a organização, elogiou a beleza da casa. Ninguém elogiava quem estava sustentando aquilo de pé. Observei Rafael conversando com amigos, rindo, completamente alheio à tensão que tomava conta do meu peito. Por alguns segundos, pensei em desistir. Pensei em continuar invisível, em deixar aquele dia passar como tantos outros. Pensei no quanto seria mais fácil apenas voltar para a cozinha, recolher pratos, fingir que nada havia acontecido dentro de mim nos últimos meses. Mas bastou eu ver Amanda estalando os dedos para me chamar, na frente de todos, para buscar mais gelo, para algo dentro de mim se organizar em silêncio. Não era raiva, era lucidez. Enquanto caminhava até a cozinha, reparei em cada detalhe da casa que eu conhecia melhor do que qualquer pessoa ali. A rachadura perto da porta dos fundos, o armário que emperrava, a lâmpada que eu mesma havia trocado dias antes, a torneira que pingava quando alguém fechava com força demais. Tudo aquilo tinha história. A minha história. Na cozinha, enquanto enchia o balde de gelo, minhas mãos tremiam. Respirei fundo. Lembrei das vezes em que ouvi ordens travestidas de gentileza. Lembrei dos olhares de reprovação. Lembrei da palavra empregada ecoando na minha cabeça como um sino difícil de silenciar. E lembrei, principalmente, da pasta de documentos guardada no fundo da minha mala. Aquilo me devolveu firmeza. Quando voltei com o balde, encontrei Amanda reclamando que algumas cadeiras estavam fora do lugar. Ela não me pediu, ordenou. Dona Marta, vê se alinha melhor. Está feio para as fotos. Assenti automaticamente. Mas naquele instante, tive a certeza absoluta de que, se eu não falasse naquele dia, eu jamais falaria. Não por falta de oportunidade, mas por costume, por medo. Por ter aprendido, ao longo de meses, que a minha voz sempre parecia inconveniente. Respirei fundo. Ajustei a postura. Senti as pernas bambas, mas firmes o suficiente para me sustentar. Meu coração batia tão forte que eu achei que alguém pudesse ouvir. Eu já não era mais a mulher que aceitava ser conduzida para os cantos da própria vida. Aos poucos, as pessoas começaram a se aproximar da mesa principal. Rafael se levantou com uma taça na mão, pronto para fazer um brinde. Amanda ajeitou o vestido, sorriu para a câmera e se posicionou ao lado dele. E foi exatamente ali, vendo os dois ocupando o centro daquela casa que sempre foi minha, que compreendi, com uma clareza dolorosa, que eu também precisava ocupar o meu lugar. O dia da festa não seria lembrado apenas pelos convidados, pela decoração ou pelas fotos. Seria lembrado como o dia em que eu deixei de existir apenas nos bastidores. A música havia parado. Ninguém sabia exatamente o que fazer. Rafael se aproximou de mim, completamente perdido. Mãe, por que você nunca me contou? Segurei a mão dele. Porque eu nunca quis te colocar no meio de um conflito que não era seu. Meus olhos marejaram. Mas eu também não podia mais continuar anulando a mim mesma. Amanda tentou manter a postura, mas sua voz falhou. Você está fazendo isso por vingança? Eu balancei a cabeça. Não. Estou fazendo isso por limite. Ela respirava rápido. O olhar já não era de superioridade, era de medo. Você nunca me respeitou como pessoa. O tom não foi de acusação, foi de constatação. Sempre me tratou como alguém que precisava ser útil para merecer espaço. Rafael abaixou a cabeça. E eu permiti. Completou, com a voz embargada. Olhei para ele.
Você não percebeu, filho, e eu não te culpo por isso. Amanda tentou se defender. Eu nunca te obriguei a nada. Não, respondi. Você só criou um ambiente em que dizer não parecia errado. Ela ficou muda. O fotógrafo, constrangido, guardava a câmera. Alguns convidados já se despediam discretamente. A festa que era para ser inesquecível, realmente seria, mas por um motivo completamente diferente. 30 dias depois, eu estava sentada na varanda da minha nova casa. Menor, mais simples, mas só minha. O barulho da rua era baixo, quase tímido, e pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava me preocupar se alguém iria reclamar do volume da televisão, da posição da cadeira ou do cheiro do café. Era estranho perceber como a liberdade, no começo, também dá medo. Rafael vinha me visitar quase todos os dias. No início, ele chegava em silêncio. Sentava, aceitava o café e ficava alguns minutos olhando para o chão, como se ainda estivesse tentando reorganizar dentro de si tudo o que tinha descoberto naquela noite da festa. Depois, aos poucos, começou a falar mais. Um dia, ele quebrou o silêncio. Mãe, eu não consigo parar de pensar em como eu não vi nada. Eu segurei a mão dele. Você viu o que conseguiu ver, meu filho. Às vezes a gente também é educado para não enxergar. Ele respirou fundo. Eu deixei você carregar coisas que não eram suas. Não vamos transformar isso em culpa eterna, respondi. Vamos transformar em consciência. Foi a partir desse dia que nossas conversas mudaram. Falamos sobre limites, sobre respeito, sobre como o amor não pode ser usado como desculpa para cansaço, submissão e silêncio. Reconstruir nossa relação exigiu mais do que pedidos de desculpa. Exigiu maturidade. Exigiu escuta. Exigiu que ele enxergasse, sem filtros, a mulher que sempre esteve atrás do papel de mãe. Nem sempre era fácil. Às vezes doía, mas também era verdadeiro. Sobre Amanda, eu escolhi não alimentar ressentimento. Não porque o que vivi tenha sido pequeno, mas porque eu já havia perdido tempo demais sustentando dores que não eram minhas para carregar. Rafael me contou que nos primeiros dias o clima na casa ficou pesado, que ela chorou, que se sentiu exposta, que se sentiu julgada. Eu ouvi tudo em silêncio. Não senti alegria, não senti vingança. Senti apenas a distância necessária para não voltar a ocupar um lugar que já não me pertencia mais. Um dia, ele comentou: a Amanda mudou muito depois daquilo. Eu apenas ouvi. Ela percebeu que passou do limite. Respirei fundo. Tomara, meu filho. Eu não desejava mal. Nunca desejei. Mas também não carregava mais a responsabilidade de ensinar alguém a ser humano. A maior lição que eu dei naquele dia não foi sobre dinheiro, nem sobre propriedade, nem sobre documentos. Foi sobre algo muito mais difícil de aceitar, que nenhuma relação, nem mesmo familiar, dá o direito de transformar outra pessoa em invisível. Nos dias que se seguiram, comecei a fazer pequenas coisas que antes pareciam impossíveis. Fui sozinha ao mercado, sem prestar contas. Marquei uma consulta médica que eu vinha adiando há meses. Cortei o cabelo do jeito que eu sempre quis. Troquei os móveis de lugar apenas porque eu queria um novo caminho dentro da sala. E a cada pequena escolha, eu sentia uma parte de mim voltar para casa. Às vezes, no fim da tarde, eu ainda me pegava cansada. O corpo guarda a memória. Mas a diferença é que agora o descanso não vinha acompanhado de culpa. Vinha acompanhado de merecimento. Eu passei a entender que dignidade não é um presente que alguém nos entrega. É uma decisão que a gente sustenta, todos os dias, mesmo quando isso nos custa relações, conforto e certezas. E principalmente, que toda mulher, em qualquer fase da vida, ainda pode escolher recomeçar. Mesmo quando tentam convencê-la de que o único lugar que lhe resta é o quartinho no fundo da casa. Às vezes, as pessoas imaginam que o depois de uma grande ruptura vem carregado de alívio imediato,
como se a vida se reorganizasse sozinha no instante seguinte à coragem. Mas não foi assim comigo. Nos primeiros dias na casa nova, eu ainda acordava assustada, achando que havia esquecido o café no fogo, ou que alguém bateria à porta chamando meu nome com aquele tom de ordem disfarçada. Meu corpo demorou mais para entender o que a minha cabeça já sabia. Eu estava livre. Aprendi a conviver com o silêncio de um jeito diferente. Não o silêncio pesado de quem engole palavras, mas o silêncio leve de quem finalmente pode escolher quando falar, quando sair, quando descansar. Passei a arrumar a casa no meu próprio ritmo. Às vezes, deixava a louça para depois só para provar a mim mesma que ninguém iria me cobrar por isso. Rafael continuou presente. E isso, para mim, foi a parte mais delicada de todo o processo. Reconstruir nossa relação exigiu mais do que pedidos de desculpa. Exigiu maturidade. Exigiu escuta. Exigiu que ele enxergasse, sem filtros, a mulher que sempre esteve atrás do papel de mãe. Nem sempre era fácil. Às vezes doía. Mas também era verdadeiro. Sobre Amanda, eu escolhi não alimentar ressentimento. Não porque o que vivi tenha sido pequeno, mas porque eu já havia perdido tempo demais sustentando dores que não eram minhas para carregar. Se ela mudou, foi escolha dela. Se não mudou, também não era mais um problema meu. Pela primeira vez, eu entendi que não preciso ser palco para que outras pessoas aprendam lições. O que eu realmente ganhei naquele dia da festa não foi uma casa, um documento ou uma vitória silenciosa. Foi algo muito mais profundo. O direito de existir sem pedir permissão. Eu me reencontrei com uma mulher que havia sido empurrada para os cantos da própria história por tempo demais. Uma mulher que ainda sente medo, ainda erra, ainda se emociona, mas que agora se respeita. E se você que está ouvindo essa história se reconheceu, mesmo que em um pequeno detalhe, eu só quero que saiba de uma coisa: nunca é tarde para escolher a própria dignidade. Se essa história tocou você, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos relatos. E me diga nos comentários, você já precisou se posicionar para não continuar sendo invisível dentro da própria família?